Paysandu e Brusque, líderes dos seus respectivos grupos no quadrangular da Série C, já podem garantir o acesso à Série B 2024 hoje, jogando hoje. Todos os jogos da Série C acontecem hoje, sábado, e nesse vídeo vamos fazer o aquecimento para essa rodada importantíssima nessa Série C que já é histórica. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você que está me assistindo aí. Chega mais, meu amigo, meu irmão, esse é o canal, é o Torcedorismo. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo e divulgando o canal. Somos um time e a nossa missão é divulgar a força de todos os times pelo Brasil inteiro e pro Brasil inteiro aqui nesse canal. Todos os times têm lugar, então se você ama futebol, se inscreve e já deixa a sua curtida pra gente começar bem esse vídeo. Galera, vem rodada insana hoje, outra vez na Série C, rodada toda acontecendo hoje no sábado, teremos os 4 jogos nesse sábado e 2 times podem subir hoje, cara, já podem subir hoje. Paysandu e Brusque têm a chance de garantir o acesso com uma combinação de resultados, tá? Vamos falar sobre cada um dos 4 jogos e aí no momento de cada jogo eu vou explicar como que esses 2 times podem garantir o acesso hoje. Teremos 2 jogos às 16 horas, horário de Brasília. O primeiro vai ser entre São José e São Bernardo. Cara, o São José é o time que está contra a parede. Se perder esse jogo de hoje, não estará matematicamente eliminado ainda, mas estará virtualmente eliminado, tá? Uma vitória coloca o time de volta na briga por acesso e mais uma derrota, meu irmão, vai deixar o time com 1 ponto em 4 jogos, vai ter que torcer muito contra os outros e ganhar todos os seus jogos. Então assim, se perder ou empatar hoje, esquece pro São José, tá? Pro São Bernardo, uma vitória nesse jogo aqui pode aproximar demais o time do acesso, cara. Quem diria São Bernardo nessa posição? Ele vai depender dessa aproximação aí do acesso, ele vai depender um pouco do resultado do outro jogo do grupo, né? Se o Operário não vencer o São Bernardo e o time paulista vencer o seu jogo, aí ele vai disparar, né? Pro jogo de hoje, eu imagino o Zeca indo pra cima desde o início com tudo. São Bernardo, como sempre, vai ficar na defensiva, é um time que tem uma boa defesa e o empate é um bom resultado pro São Bernardo, isso é inegável. Pro São José, não, como eu falei, então eu espero que o time da casa tome a iniciativa. É um time melhor tecnicamente, o Zeca só perdeu um jogo dentro da sua casa na Série C toda, foi contra o Brusque, na primeira rodada desse quadrangular. Mas fora esse jogo contra o Brusque, ele teve excelentes resultados. É um campo com grama sintética, o time sabe jogar e sabe usar isso muito bem, né? É um campo veloz. Mas considerando que o São Bernardo vem fazendo um quadrangular melhor do que o São José, eu acho que esse jogo dá uma equilibrada maior, mesmo sendo na casa do São José. Mas ainda assim, para mim, o Zeca é favorito para vencer o jogo com 3 raios contra 2 do São Bernardo, tá? Também às 16 horas, horário de Brasília, teremos o jogo que pode garantir o acesso do Paysandu, o gigante do Pará. Antes de analisar esse jogo, vamos ver o que o Papão precisa para subir. Não é uma combinação tão absurda assim, tá? Hoje o time é o líder do grupo C, tem 7 pontos somados, 2 vitórias, 1 empate. Em segundo vem o Volta Redonda com 4 pontos, depois vem Amazonas e Botafogo, cada um com 3 pontos. Então vamos lá, se o Paysandu vencer hoje, ele automaticamente pula para 10 pontos na tabela. O próprio Botafogo, adversário de hoje, não teria mais chance de alcançar o Paysandu, no máximo o Botafogo chegaria a 9 pontos. Então além de vencer hoje, o Papão tem que torcer para o Volta Redonda vencer o Amazonas. Porque se o Volta Redonda vencer o Amazonas também se mantém com 3 pontos, assim como o Botafogo, e nenhum dos dois tem mais a capacidade de alcançar o Paysandu, e assim o Paysandu estará confirmado na Série B 2024, tá? Depois de 6 anos, o Paysandu tem a possibilidade de voltar à Série B de 2024, né? A última vez foi em 2018, o time vai voltar em 2024, caso conquiste esse acesso, então 6 anos, né? Mas vamos falar do jogo agora, tá? Porque o Botafogo é um adversário forte e mostrou isso jogando no Mangueirão na última rodada, no último final de semana. O Belo foi bem nos 3 jogos que fez, mas não soube aproveitar as chances que criou ao longo desses últimos 2 jogos, tá? Se servir de consolo, o único jogo que o time fez no Almeidão nesse quadrangular, o time venceu. Então é um lugar onde o Botafogo é muito forte, tá? Inclusive venceu o Paysandu na primeira fase, tá? Aquele jogo que foi 3-2, virada pra cá, virada pra lá. Só 2 times conseguiram derrotar o Belo nessa Série C jogando no Almeidão, foi o Brusque e o Confiança. Esse segundo, Confiança, já era no final, quando o Belo já poupava alguns jogadores, né? Tava praticamente classificado, então não tava com foco total nesse jogo, tá? Uma vitória coloca o Botafogo na ótima posição, coloca o Botafogo em uma ótima posição com 6 pontos, pode até terminar
dentro da zona de classificação, dependendo do jogo do Volta Redonda, e vai se colocar inclusive como candidato a ir para a final, já que ele vencendo, ele vai a 6 pontos, segura o Paysandu em 7, então ele entra de vez na briga por acesso e final, tá? Por outro lado, o Paysandu venceu o único jogo que fez fora de casa nesse quadrangular, visitou o Amazonas e venceu lá com autoridade. Mas, cara, o Paysandu não é um time que tem um retrospecto bom fora de casa nessa Série C, mas desde que o Hélio dos Anjos assumiu, isso melhorou muito. Inclusive, ele chegou depois daquela derrota pro Botafogo, né? O Marquinhos Santos foi demitido depois que o Paysandu perdeu pro Botafogo e o Hélio dos Anjos assumiu o time ali. Antes do Hélio dos Anjos, o time fez 5 jogos como visitante nessa Série C, perdeu 4 e empatou 1, ou seja, 0 vitória sem o Hélio dos Anjos. Com o Hélio no comando foram 5 jogos, então é um bom comparativo, né? 5 jogos antes, 5 jogos depois, fora de casa, o time venceu 2, né? Venceu 2 vezes o Amazonas, empatou outros 2 jogos e perdeu só 1, né? E foi aquele jogo também pro Confiança, em que o jogo também o Papão na última rodada poupou titulares, né? O time não estava tão focado. Então, o aproveitamento fora de casa subiu de 7% para 53%. Isso aqui é uma coisa sensacional, é muito forte, né? Mas existe o tabu, são 9 anos sem o Paysandu vencer o Belo lá na Paraíba, desde 2014, na Série C daquele ano. São 4 jogos, né? 9 anos, mais 4 jogos sem vencer o Belo fora de casa, tá? A Fiel Bicolor invadiu o aeroporto para dar força aos jogadores no embarque para João Pessoa. Outra festa incrível, né? O que a torcida do Paysandu tem feito nessa temporada é impressionante, né? Pro jogo de hoje, galera, análise do jogo. Eu espero um Botafogo indo para cima desde o início do jogo, assim como o São José. O Botafogo tem que vencer, só a vitória serve pro time. O Paysandu tem a consciência de que um empate é um bom resultado, não vai classificar hoje, mas o time ainda vai ter um jogo em casa contra o Amazonas e trazer esse empate impede que o adversário direto se aproxime e o Papão soma mais um ponto em direção à Série B do ano que vem, tá? Então, eu acho que o Paysandu vai ter em mente a vitória, mas vai saber também que o empate não é um mau resultado, dependendo de como o jogo se desenvolva, tá? Mas eu acho que o Paysandu deve tentar vencer, mas deve tentar se resguardar também nos primeiros minutos, ali, primeiros 15, 20 minutos, antes de se soltar e começar a atacar com mais frequência, tá? Eu acredito que vai ser um jogo com gols, tá? Deve rolar mais de um gol nesse jogo, na minha opinião. As duas equipes querem vencer, então são duas equipes que vão pra cima. O futebol que o Paysandu pratica hoje é melhor que o do Botafogo, a gente viu isso no jogo do final de semana passado. É por pouco, tá? É um jogo equilibrado, mas o Paysandu é superior. Acredito que o fator casa vai equilibrar essa situação do Paysandu ser superior, né? A torcida do Belo deve lotar o Almeidão, né? Foi liberado um público maior, agora são 11 mil ingressos à venda, né? Um pouco mais de 11 mil, então a torcida vai comparecer, mas antes desse jogo começar, eu vejo o Paysandu na frente, tá? Então eu vou dar 3 raios de favoritismo pro Papão contra 2 pro Belo, mas pra mim esse jogo aqui, cara, eu sempre falo que tem 1 na rodada, esse jogo aqui pra mim é a cara do empate, tá? Lembro a você, meu amigo, meu irmão, se você vai nesse jogo ou em qualquer outro dessa Série C, filma a festa da sua torcida, seja você mandante ou visitante, me marca no Instagram que, como sempre, vocês já estão ligados nisso, eu vou repostar todo mundo que me marcar no Instagram, beleza? Os outros 2 jogos vão ser às 7 horas da noite, tá? No grupo do Papão, o Volta Redonda vai receber o Amazonas e, cara, o Volta Redonda tá precisando e vai querer se recuperar do péssimo jogo que fez contra o próprio Amazonas na rodada passada, né? Foi o pior jogo do Volta Redonda até aqui nesse quadrangular. Mas foi feito com uma viagem absurdamente longa, né? Que fez o time... Deu pra ver, né? Que o Volta Redonda... Os jogadores do Volta Redonda sentiram o desgaste da viagem, né? Não estavam conseguindo manter o ritmo, né? Muito calor lá em Manaus. E agora é o contrário, né? O Amazonas que vai fazer essa mesma viagem, só que de lá pra cá. Também é uma viagem, assim, impiedosa. São muitas horas de viagem. Mas não vai sentir tanto a diferença de calor de lá pra cá. Desculpa, minha voz anda ruim, né? Mas enfim, tá dando para falar o vídeo, né? Eu acho que o Amazonas vai estar menos desgastado por conta dessa diferença de não sentir tanto o calor do Rio de Janeiro em comparação a Manaus, tá? Pro Amazonas só vale a vitória e, cara, isso é definitivo, só vale a vitória, ponto final. Empatar não pode ser um fator a ser considerado pela onça, tá? Em caso de vitória do Botafogo no outro jogo, vai complicar demais a vida da onça caso o Amazonas não vença, tá? O empate... Se o Botafogo perde, o empate também não é bom não, porque o Volta Redonda é um confronto direto contra o Amazonas, né? Vai se manter ali um ponto à frente, não vai acabar com a chance do time, mas também não é o ideal, tá? Pro Volta Redonda a situação é um pouco melhor, o time empatando garante mais um ponto, segue firme ali na briga, mas se vencer vai colocar o time muito próximo do acesso, né? Paysandu vencendo lá,
Volta Redonda vencendo o seu jogo, os dois também encaminham muito bem essa classificação. Agora, esse grupo tem o potencial de ficar completamente embolado também ao final dessa rodada, dependendo de quem vença os seus jogos, né? Paysandu e Volta Redonda estão bem colocados, mas Amazonas e Botafogo, com esses jogos a disputar, têm chances de chegar perto, né? O Volta Redonda vencendo hoje pode até terminar na liderança, cara, dependendo se o Paysandu perder o seu jogo. Então, Volta Redonda é um time melhor, na minha opinião, que o Amazonas. O Caio Vitor, que fez muita falta no último jogo, camisa 10 do Voltaço, tá de volta, né? Ele estava suspenso, foi expulso no jogo contra o Botafogo. E para mim, Volta Redonda é favorito aqui com 3 raios contra 2 do time amazonense. E o último jogo é mais um jogão. Na última rodada, Brusque e Operário fizeram um jogaço de 7 gols. Foi o melhor jogo desse quadrangular até aqui. E eu espero outro jogo assim hoje, tá? Não com tantos gols, né? Seria incrível, mas um jogo tão disputado quanto, porque eu não acho que vai ter tantos gols, porque o empate pro Brusque dessa vez serve bastante, né? Mas se vencer, o Brusque já vai garantir o seu acerto de forma antecipada. É isso que o Brusque precisa, é só vencer. Não precisa torcer para mais ninguém. Vencendo esse jogo aqui, Brusque estará garantido na Série B do ano que vem e vai conquistar o acesso. Pro Operário, esse aqui também é um jogo muito importante, obviamente. O time tem um alto investimento e precisa vencer para tentar entrar na zona de classificação já agora, tá? E também para não deixar o Brusque escapar tanto, né? Porque, obviamente, o Operário quer chegar na final da Série C também, apesar da prioridade ser subir. No jogo da semana passada, o Fantasma jogou melhor que o Quadricolor e acabou perdendo. Eu espero que hoje o Operário faça um jogo mais consciente, mais ligado para não cometer aqueles apagões na defesa, aqueles erros absurdos que aconteceram no final do jogo. Eu acredito que o Operário vai pressionar o Brusque o tempo inteiro nesse jogo, então eu vou dar 3 raios pro time do Operário, que já demonstrou que tem um time capaz de bater de frente com o Brusque na última rodada. Como eu falei, jogou melhor fora de casa, então são 3 raios pro Operário jogando na sua casa nesse final de semana e 2 raios pro Brusque, mas vai ser outro jogão de novo nesse final de semana. Comenta aqui embaixo o seu palpite para esses 4 jogos. Amanhã a gente já vai ter o prisma da rodada na Série C, vamos ver tudo o que rolou nessa 4ª rodada, então se inscreve, ativa o sininho para ser o primeiro a ver e comentar esse vídeo que eu vou lançar, esse vídeo que pode ser histórico amanhã, né, com muitos acessos. Deixa sua curtida nesse vídeo, muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!